Abril de 2018. Ainda me lembro como se fosse ontem. Eu estava jogando meu jogo favorito, que era o Free Fire. Estava jogando em squad com alguns amigos. Não tinha como não se viciar, o jogo era online e poderíamos enfrentar vários players de diferentes jogabilidades, o que torna o jogo bastante desafiante e prazeroso ao mesmo tempo. Mas nesse dia em questão, não ia ser nem um pouco prazeroso. Bom, como eu disse, eu estava jogando e era mais ou menos meia-noite. Eu estava buscando o tão sonhado mestre. Então queria pegar a patente mais alta antes de qualquer um dos meus amigos. Fui subindo no ranking, eu era realmente muito bom. Quem sabe eu até ficaria famoso, não? Só de pensar no que aconteceu naquela madrugada me dá um tanto de medo, sabe? Eu fico com uma certa agonia. As horas passaram, mas percebi. Eu estava muito focado naquele joguinho viciante. Eu queria muito pegar o tal do mestre. Até que alguém do meu squad falou: "Galera, tá tarde, eu preciso dormir." Os outros membros concordaram e disseram também que iam fazer o mesmo. Eu sortei e falei: "Que? Estamos quase no mestre, vocês vão desistir logo agora?" E eles falaram: "Cara, olha só a hora, já são quase 3 da manhã." Eu fiquei um pouco chateado na hora, pois não queria jogar solo, mas precisava entender a situação dos meus amigos. Eles estavam com sono e queriam dormir. Então, apesar de precisar do meu squad, não tive muito o que fazer e todo mundo acabou indo dormir e eu fiquei sozinho. Durante um tempo eu fiquei com o jogo aberto, trocando algumas skins, analisando o rank e pera, eu tava top 1 na lista de amigos. Mas como que do nada o meu nome foi parar no top 2? Um nome muito estranho agora ocupava o meu lugar, mas que porra é essa, cara? Pensei comigo mesmo. Eu nunca tinha visto aquele nome na minha lista de amigos e muito menos havia adicionado alguém naquele dia. Fui analisar o perfil dele e me surpreendi. A taxa de abate dele era de 6.66 em solo, em duo, em squad, em simplesmente tudo. E o pior, ele já tinha pego o mestre. Eu pensei comigo mesmo: mano, como assim? Tenho que jogar pra passar desse cara. Mas não iria ser solo que eu conseguiria. Então coloquei logo em duo e coloquei pra vir algum aleatório. Vai que o El Gato caia comigo, né? Naquela época ele fazia lives durante a madrugada. Então cliquei em pronto e lá estava eu. A partida estava carregando e ao entrar no lobby eu fiquei um tanto quanto surpreso. O duo que caiu comigo aleatoriamente foi justamente o player que me passou na lista de amigos. Aquele cara de um nome estranho. Eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas do nada ele riu. Sim, o player riu. E foi uma risada extremamente estranha. Mas ele não riu pouco, ele riu muito. Sabe aquelas risadas de psicopatas dignas de um coringa? E do nada veio um silêncio. Tudo ficou em silêncio, meu coração acelerou um pouco. E toda aquela situação me deixou bem assustado. A partida então iniciou e ele marcou um lugar onde eu não costumava cair. Na verdade, eu acho que ninguém cai naquele lugar. O de poste foi a cal. Segui ele até o final. Afinal de contas, ele era mestre. O que mais poderia dar de errado? Ele chegou perto de uma árvore e começou a fazer emotes aleatoriamente. No começo eu confesso que achei muito engraçado. E até comecei a rir. Fiquei rindo um pouco e até me arrependo disso, pois logo depois vieram as risadas dele. Sabe aquelas risadas diabólicas de coringa? Pois é, novamente essas risadas vieram. E pior, os emotes agora não eram mais aleatórios. Era somente um emote, repetidamente e sem parar. Aquela risada com aquele emote me deixaram arrepiado dos pés à cabeça. E o pior, o emote que ele estava fazendo era aquele onde o personagem faz um gesto de cortar a garganta. Eu tomei coragem, então falei: cara, você é assustador. Falei isso para puxar assunto e quem sabe quebrar aquele clima tenso. Mas ele continuou rindo e do nada parou. Tudo ficou em silêncio. Eu estava girando meu personagem nesse momento, para não tomar o famoso capa, que é quando se toma um tiro na cabeça, afinal de contas estávamos no aberto. Eu presenciei algo muito tosco e ao mesmo tempo bizarro. O personagem dele simplesmente começou a se quebrar. Isso mesmo, eu pensei comigo, se quebrar, mas como assim? Será que é algum bug? Mas realmente aquilo estava acontecendo e era medonho. Ele se quebrava de um lado e do outro.
e de novo as risadas. Eu falei, vou quitar, tô com sono, valeu aí. Eu tava com medo e naquele momento cliquei no botão de voltar para sair da partida, mas me arrependi de tentar fazer aquilo. O jogo simplesmente fechou do nada e eu pensei, mas que porra tá acontecendo? Falei com um tom de medo. Os risos daquele jogador não saíam da minha cabeça. E tudo que eu queria era imaginar que aquilo era um maluco, que só tava de graça com a minha cara. Entrei no jogo e fui olhar o ranking para ver se eu havia caído muito. Afinal de contas, eu quitei da partida, literalmente. Mas graças a Deus, lá estava eu em segundo na lista. E o nome estranho da risada satânica ainda em primeiro. O meu jogo estava dando alguns bugs estranhos. Eu ficava no cofre, ia trocar algumas skins, mas do nada eu voltava para a aba de ranking. Eu saía, tentava jogar outro modo, mas sempre voltava para o ranking. Parecia que o jogo queria esfregar na minha cara que eu estava em segundo. De repente, um convite para jogar. Era um maluco tosco. Deus me defenda jogar com isso de novo. Falei comigo mesmo. Fui na aba de amigos para excluir ele, mas, adivinha, nenhum sinal dele na lista de amigos. Fui olhar se ele não era amigo no Facebook, até para tirar ele dali, e adivinha, ele também não era meu amigo no Facebook. Risadas, muitas risadas. Mas espera, eu não estava com ele, como isso é possível? Eu achei que fosse coisa da minha cabeça, até o jogo voltar pro ranking sozinho. E de novo a risada daquele maldito. Eu estou ficando louco, foi o que eu pensei na hora. Naquele momento o ambiente ficou meio frio e meu coração passou a acelerar. Parecia que ia sair pela boca. Afinal eu estava escutando as risadas, mas agora não era no jogo, e sim no meu quarto. Assustado, olhei para todos os lados, mas não encontrei nada. Mais uma vez solicitação para jogar daquele ser. Eu já imaginava que não era um ser humano. Nunca fui de acreditar nessas coisas, mas nessa altura do campeonato, a coisa já estava muito estranha para ser algo normal. Será que estou com sono? Foi o que eu imaginei. Tentei dormir, mas assim que ia me deitar, apareceu notificação de mensagem do jogo. Eu estava com muito medo para olhar, mas meu lado curioso foi um pouco mais forte. Cliquei e lá está a mensagem. Vamos jogar, amigo? Prometo não rir mais daquele jeito. Por um momento me senti calmo, afinal passou a paranoia de que era um fantasma ou sei lá o que fosse. Dei um sorriso debochado de mim mesmo e pensei, que bobeira essa minha. Mas muita coisa não fazia sentido ainda. E os risos no meu quarto, e a sensação de tudo ter ficado frio. E ele, de onde saiu? Qual o motivo de não encontrar ele na lista de amigos? Como o personagem dele se contorceu daquele jeito e se quebrou durante o jogo? Bom, minha cabeça estava muito confusa e para tirar essas dúvidas eu tinha que aceitar aquele convite de jogo. Então foi o que fiz, justamente para fazer algumas perguntas para ele. Eita, meu parceiro, olha só, tô chegando no final do teu vídeo. Um garoto do sul da Índia, conhecido como Abid, era calmo e quase não conversava com ninguém. Passava o dia todo em seu quarto. Ele sempre ficava reparando as outras crianças, brincando com seus celulares e ficava muito triste, pois sua família não tinha condições de comprar. Seus pais tinham problemas mentais e estavam internados em uma clínica. Ele morava apenas com a sua avó e mal tinha o que comer. Então, ele decide que deveria dar um jeito e procurar um trabalho mesmo sendo de menor. Ele estava andando pelas ruas de sua cidade quando um comerciante que vendia pães e bolos olhou para ele e disse: Ô garoto, será que você não entrega uns pães ali na casa de um senhor pra mim? O garoto tímido ficou muito nervoso, que mal conseguia responder, mas aceitou o favor. Pegou a bicicleta velha e foi até a casa do senhor. Chegando lá, ele sentiu energia estranha, mas era apenas o ar-condicionado, pensou ele. Passou alguns minutos e o senhor desceu, olhou para o garoto e perguntou: Olha, que garoto da aparência triste, o que lhe chateia, garoto? Ele, super tímido e cabisbaixo, começou a falar a situação de sua família, mas sua voz se engasgou em meio ao choro. O senhor, com expressão de diferença, disse: Não precise chorar, eu sei o que acontece com você. Já passei por isso e sei como é. Vá para sua casa e aguarde. Você terá uma grande surpresa ainda hoje. Quando o garoto chegou em casa,
Vovó estava eufórica e mal o menino apontou na rua, a velhinha já estava gritando na janela. Abide, venha ver o que aconteceu. O garoto largou a bicicleta no meio da rua e foi correndo para casa. Quando chegou lá, se deparou com uma caixa pequena, rasgou rapidamente o papel de presente e era um celular de última geração. E embaixo da caixa, um bilhete que dizia o seguinte: você deve instalar o jogo mais baixado da sua loja de aplicativo no dia 25 de dezembro. E nele você vai adicionar o jogador NF6. Não revele isso para ninguém. Passou-se um mês e chegou o dia 24 de dezembro. E o garoto não aguentava mais de ansiedade para baixar o jogo e talvez descobrir quem lhe enviou o presente. Era noite de véspera de Natal e sua avó chegou em casa com um bolo, dizendo que foi dado por um senhor que morava na casa de energia estranha, mas que iam comer mesmo assim, pois era a única coisa que tinham para comemorar aquela noite. Apenas a senhora comeu o bolo, pois Abid estava tão ansioso que nem tinha fome. Ele decidiu ir para seu quarto. Era finalmente dia 25 de dezembro. Então ele foi entrando na sua loja de aplicativo no celular e pesquisando qual era o jogo mais baixado do dia. E lá estava, um jogo que se chama Free Fire. Após alguns minutos de espera, o jogo baixou e abriu. Nesse momento, a mesma sensação horrível da casa do senhor tomou conta do quarto. O menino ficou perplexo, mas continuou no jogo e foi logo pesquisar o jogador NF6. Percebeu que já havia uma solicitação de amizade dele antes, mesmo antes dele começar a digitar o nome do jogador. Ele adicionou e continuou vendo as coisas daquele jogo. Daí então, chegou uma solicitação do usuário NF6 para julgar uma partida. Ele aceitou e no chat do jogo veio: ligue seu microfone e não diga nada, apenas ouça. Morrendo de medo, ele ligou e imediatamente veio uma voz arrepiante. Você aceitou um presente sem saber quem o enviou. Com isso, você nos deve uma dívida que foi paga hoje com a alma de sua avó. O garoto largou o celular no canto na hora. Com os olhos esbugalhados, foi correndo para o quarto de sua avó, onde ela estava caída no chão, sem vida, segurando um pedaço de bolo. O menino voltou para seu quarto muito rápido. Você viu com seus próprios olhos que digo a verdade. Se você quer que sua avó volte, você deve jogar esse jogo e completar 926 mortes. E no final, ir para o local no jogo chamado Sentosa. Lá terá uma torre em uma montanha. E olhe em direção ao mar, independente se cumpriu sua função ou não. Você tem 9 horas e 26 minutos. Quando ele terminou de dizer isso, a partida iniciou automaticamente e a contagem regressiva pela vida de sua avó começou. Segurando a dor e o choro, o garoto por horas foi aprendendo na prática. Mas isso ainda estava muito difícil. Depois de horas e horas, chegou o tempo limite imposto pelo jogador e o garoto foi correndo para a torre de Sentosa. Posicionou-se a mira para o mar, mas algo estranho aconteceu. O céu ficou escuro, o mar virou sangue. Veio vindo um letreiro e nesse letreiro estava escrito: fim de jogo. O celular desligou. O menino se acabava de chorar. Quando virou o rosto para a cadeira que ficava no canto do seu quarto, havia um senhor com o rosto aparentemente queimado, vestindo uma roupa que tinha vários retalhos de outras roupas, com um chapéu preto furado, e em sua mão tinha um caderno que, comparado à sua aparência, não estava queimado, parecia ser de escola. O garoto não se movia de pânico, mas criou coragem para perguntar àquela criatura: foi você que levou minha avó? O moço, em um piscar de olhos, se moveu da cadeira do canto do quarto para a cama onde o menino estava. Você completou a sua missão? Você foi falho assim como eu? Agora a alma da sua avó está presa ao jogo
assim como a minha, e ninguém nunca poderá mudar isso. Após dizer isso, o moço se espalhou como fumaça. O celular do menino havia sumido e ele foi correndo para o quarto de sua avó. Chegando lá, ele se deparou apenas com a roupa de sua avó em meio a cinzas. Ao ver aquela cena, o garoto surtou. Os vizinhos ficaram preocupados com os gritos do garoto e chamou a polícia. O garoto então foi levado pelos policiais para a delegacia. Passou uns dias e o menino foi dado como louco e assassino. Passou-se uns dias e o menino foi dado como louco e assassino e sentenciado à prisão perpétua numa prisão de uma ilha chamada Sentosa. Não caia nesse lugar. Um certo dia, um garoto estava jogando e quando ele decidiu do nada cair em cima dessa torre. Ele estava andando normal e estava pensando como desceria de lá, quando de repente ele ouve: o garoto ficou muito nervoso porque ele estava jogando sozinho e não tinha ninguém perto dele em seu quarto. Então ele escuta de novo. Nisso ele fica muito nervoso e tenta sair da partida. Porém, o celular travou e ele não consegue nem se movimentar no jogo. A tela começa a piscar e no seu quarto ele ouve a risada vindo de dentro do banheiro. Nisso ele fica apavorado, chama sua mãe. Mas quando sua mãe chega lá, ela aparece com o rosto de uma criança. Em vez do rosto dela, o menino fica apavorado e não sabe o que fazer e fica em desespero, até que... Adolescentes pelo mundo. Sem dúvidas é um jogo sensacional. Você com certeza já madrugou noites e noites jogando. Isso chega até a ser normal na vida de qualquer pessoa que joga Free Fire. O relato de hoje é de um jogador que passou a madrugada acordado jogando tão viciante Free Fire. Já faz alguns meses que eu descobri um jogo em que eu realmente posso dizer que sou viciado. Eu passo horas jogando durante todo o meu dia, afinal não tenho muita coisa para fazer aqui em casa. Eu não gosto muito de jogar sozinho, então sempre jogo com pessoas aleatórias, já que eu não tenho muitos amigos para jogar. E para ser sincero, eu nem ligo muito para isso, eu quero mesmo é me divertir. Meus dias eram todos iguais, fazia algumas coisas em casa e o restante do dia eu ficava jogando Free Fire até a hora de dormir. Bem, isso quando eu ia dormir. Teve dias em que eu não conseguia sequer fechar os olhos, talvez pelo vício do jogo. E no dia 16 de abril, minha vida mudou para sempre. Como de rotina, chegou então a madrugada, e eu sem sono, decidi passar a noite inteira jogando. Eu estava jogando ranqueada naquele dia, já estava bem perto do tão sonhado mestre, faltavam poucos pontos para chegar nele. Comecei então uma partida solo. Eu poderia pegar o mestre em 2 partidas se desse sorte. Demorou um pouco para achar uma partida, mas era normal, já que eram 4 da manhã. Finalmente então entrei numa partida. Quando entrei no lobby, eu me espantei com o que vi. A ilha estava completamente diferente do normal. Os outros jogadores vestiam uma skin completamente escura. As paredes da ilha e a água estavam sujas de sangue, e no fundo, um som aterrorizante de gritos e sussurros. Eu me apavorei com tudo aquilo, mas logo achei que fosse aqueles temas de Halloween. Mas o estranho é que era o mês de abril. A partida então começou. Logo no avião as coisas estranhas começaram a aparecer. A skin do avião estava diferente. Ela estava escura e tinha uma figura na lateral dele. Parecia muito com um bode. Mas como eu jogava com os gráficos do mais baixo, eu não consegui ver direito. O mapa era o tradicional Bermuda. Eu pulei onde eu geralmente caio no mapa Bermuda, em pique. A partida não estava nem um pouco normal. Entrei no celeiro e me assustei com o tema sombrio do lugar. As paredes estavam sujas de sangue. O céu estava escuro e o meu pet ficava congelado sem fazer nenhum tipo de reação. Eu estava começando a ficar com muito medo.
E olha que eu não me assusto facilmente. O tempo foi passando e eu fiquei no celeiro até as próximas safes aparecerem, já que eu estava com o loot aceitável. Eu me agachei no canto da parede e fiquei esperando a zona fechar. Foi aí que comecei a escutar passos. Eu jogava com os fones de ouvido e com o volume muito alto, justamente para não ser pego de surpresa. Eu fiquei no canto da parede apenas esperando o momento em que o jogador fosse entrar. Quando ele entrou, eu comecei a atirar nele, mas o jogador não morria e continuava andando ao meu redor. Ele tinha uma skin completamente escura e o seu personagem não tinha rosto. Eu fiquei tão assustado que fechei o jogo e esperei alguns minutos para abrir de novo. Esperei 5 minutos e entrei no jogo novamente. Ao clicar em iniciar, eu fui reconectado da partida. Eu apareci de novo naquele celeiro, mas o personagem macabro havia sumido. A zona segura então começou a diminuir, e eu então saí para ir até a área segura. Chegando lá, haviam cerca de 10 jogadores vivos, e a zona estava bem pequena. Fui encontrando os jogadores no mapa, mas eles não mostravam nenhum tipo de reação. Ficavam parados me observando e não atiravam em mim. Fiquei sem entender o que estava acontecendo. Foi então que comecei a atirar neles, mas sem sucesso. O jogo fechou sozinho. Quando entrei de novo, ele não reconectou na partida. Voltei para a tela inicial do jogo e a partida não ficou no meu histórico. Não satisfeito, eu então tentei jogar novamente. Comecei de novo uma partida solo. Esperei novamente cerca de 2 minutos para achar uma partida. Quando enfim encontrei, ao entrar no lobby, uma tela preta apareceu com a seguinte mensagem: "Você está entre nós." A tela sumiu e eu fiquei mais assustado ainda. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Será que tudo isso era uma pegadinha da Garena? A partida enfim começou e logo no início mais coisas bizarras começaram a acontecer. Eu entrei em uma casa para procurar armas e meu personagem congelou de frente para uma parede. Ele ficou parado e não fazia nenhuma reação. Estava cada vez mais bizarro. Fechei o jogo e tentei reconectar na partida novamente, mas sem sucesso. Algumas horas depois, cerca de 10 horas da manhã, eu entrei novamente no jogo e verifiquei se a partida estava no histórico do jogo. E não estava. Até hoje, eu tento entender o que aconteceu naquele dia. Eu cheguei a entrar em fóruns na internet em que falavam sobre experiências bizarras no Free Fire e descobri que eu não fui o único a passar por aquilo. Se você gostou, Puramente hipotéticos. Olá, meu nome é Pedro. Eu jogo Free Fire desde seu lançamento lá em 2017. Mas confesso que de um tempo pra cá eu parei de jogar. E acredito eu, por um bom motivo. Bom, eu nunca tive condições de comprar skins do jogo. E vocês sabem que as skins do jogo são bem caras. Então eu fiz o que acredito eu que a maioria de vocês já tentaram fazer. Consegui elas de graça de forma ilegal ou pirata na internet. Obviamente não seria fácil, pois Free Fire é um jogo online e, na maioria das vezes, jogos online burlam esse tipo de violação. Mas eu estava disposto a arriscar. Foi aí então que eu passei horas e horas pesquisando uma versão do jogo onde as skins estariam de graça. E olha, não foi nada fácil. Enquanto meus amigos caçoavam de mim por eu não ter skins, eu ia até as profundezas da Darknet, da Deep Web e onde tivesse onde procurar para conseguir as skins. Eu sempre fui bem esperto em relação à internet, programação de computadores e softwares. Foi aí então
Eu entrei na Darknet, já que qualquer pessoa encontra qualquer coisa por lá. Bom, para quem não sabe o que é a Darknet, é basicamente uma versão de horrores da internet. Lá você encontra tudo o que não encontra na internet normal. Bom, procurando a versão pirata de Free Fire com todas as skins, eu não demorei muito até encontrar um arquivo que me chamou a atenção. O nome do arquivo era freefiredm.ash. Eu instalei no meu computador e logo transferi para o meu celular. Era um procedimento simples até. Depois de baixar e instalar, eu finalmente entrei no jogo pelo celular. Mas ao entrar no jogo, coisas estranhas começaram a acontecer. Era uma versão antiga do Free Fire completamente modificada. O jogo tinha uma tonalidade bastante obscura, em vermelho e preto, com